Essa é a segunda vez que o Fórum Social Mundial acontece na África. Da primeira vez ele aconteceu no Quênia em 2007 e agora está acontecendo aqui na cidade de Dakar, capital do Senegal. Eu e a Margarida estamos participando aqui no Senegal, em Dakar, e é uma experiência bastante interessante que nós estamos vivenciando. Participar do fórum na África é uma coisa única, uma coisa extremamente interessante para nós de dois pontos de vista. Primeiro, é uma discussão que nós já acompanhamos do Brasil, das experiências da nossa vivência no que representa os fóruns sociais mundiais. E aqui na África, particularmente, de certa forma, é um reencontro com a nossa ancestralidade. Então isso acaba aumentando a importância da nossa vinda aqui para o Fórum Social Mundial. O Fórum segue como um espaço de articulação dos movimentos sociais e de construção das lutas de alcance mais global. Tem destaque a luta pela paz, a luta anti-imperialista, a luta contra o neoliberalismo, a defesa do meio ambiente. São temas que têm destaque nas discussões do Fórum Social Mundial. O Fórum surgiu em Porto Alegre em 2001 como um contraponto a Davos, que era a passarela das estrelas do neoliberalismo, que iam lá no glamour de Davos expor as suas teses neoliberais e todas aquelas discussões que nós vivenciamos aí nos anos 90 e início dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, até particularmente com destaque a crise do capital, que trouxe um prejuízo muito grande para a visão neoliberal, para a tese neoliberal. Não digo que ela acabou, mas ela sofreu um baque muito forte com a discussão da crise internacional. Então Davos perdeu a importância e o Fórum Social aqui no Senegal, ele deixa de ser um contraponto a Davos, apesar de acontecer Davos ainda, ele tem uma importância mais focada nessa análise da crise, nas saídas dos povos para enfrentar os grandes problemas do mundo globalizado hoje. Então o Senegal vai refletir isso, e está refletindo de duas formas importantes. Uma é sobre a análise da crise do capitalismo, que é uma crise recente. A outra é conjuntural, é contemporânea, é sobre as crises políticas que estão ocorrendo nos países da África Árabe, particularmente na Tunísia, que houve lá a queda do presidente, e agora aqui neste momento no Egito, onde o presidente Mubarak cai, fruto das manifestações populares, o que gera uma grande expectativa sobre o que vai acontecer na África Árabe, no Oriente Médio, em torno dessas mudanças provocadas por manifestações que buscam democracia e crises nesses países provocada também pela lógica neoliberal, pelo descaso das potências imperialistas que veem e tratam esses países como colônia em que exploram e não tem nenhuma contrapartida para melhorar a vida desses povos. Então, esse tema está bastante latente aqui no Senegal, e uma grande expectativa de que a vitória desses movimentos pode apresentar uma alteração na geopolítica mundial, do ponto de vista de dificultar as políticas imperialistas, tanto dos Estados Unidos da América quanto na Europa. Então esse é o quadro político que nós vivenciamos aqui no Fórum Social Mundial. Muito protesto, muita discussão, mas no fundo as preocupações centrais acabam girando em torno desse futuro que é mais imediato. Do ponto de vista da discussão do Fórum aqui no Senegal, a questão da África ela também ganha um destaque importante. Existe uma preocupação de se buscar uma reafirmação da nacionalidade africana, o reencontro da África com a sua ideia de nação,
de uma nação africana. Essa é uma questão muito forte aqui, particularmente o Senegal procura ser um interlocutor disso, e isso nos parece uma coisa que movimenta os países da África em torno de buscar essa identidade para fazer o contraponto à política colonialista, particularmente dos países europeus que têm uma forte influência em todos os países da África. Então a África resiste, a África busca no seu passado reafirmar qual é o seu futuro. Então isso é uma discussão bastante importante que destaca então aqui o papel do Fórum Social Mundial aqui na África. Nós tivemos aqui como presença de destaque a presença do ex-presidente Lula, que é uma referência política mundial. Lula, na presença e participação no fórum, foi contundente na defesa da democracia, de criticar as políticas neoliberais, de criticar o imperialismo e de apostar na democracia e na distribuição de renda como instrumento de promover as mudanças mundiais. E existe um grande respeito à figura do Lula, pelo menos aqui no Senegal a gente tem percebido isso. O cara mais importante do que o Lula aqui no Brasil é o Ronaldo, depois é o Lula. Então é uma figura que tem grande respeitabilidade aqui na África, e é a respeitabilidade que adquiriu porque fez uma política autônoma no Brasil, uma política internacional que teve grande repercussão. Então o Fórum cumpre este papel importante e nós estamos muito satisfeitos aqui. A visita a Dakar, nós não temos a ilusão que nós vamos conhecer Dakar, que nós vamos conhecer o Senegal, mas a gente leva impressões bastante interessantes de um país africano, de uma população quase que totalmente negra, de uma relação de classes onde os negros são poder e ao mesmo tempo são os explorados. Obviamente que nós temos clareza de que o poder econômico não é determinado pela elite do Senegal, mas é uma contradição interessante e uma relação também da forte influência da cultura árabe, um país que é muçulmano e um país que foi berço da escravidão desde o século XV e que acabou influenciando também nesse processo da escravidão no Brasil. Então, é uma coisa bastante interessante. Nós vamos sair daqui um pouco mais crescidos, um pouco mais amadurecidos do ponto de vista desta vivência histórica.